Bom, nessa videoaula eu vou ensinar vocês a como utilizar o multímetro digital. O multímetro ele é dividido em algumas grandezas: tensão, corrente, diodo, resistência e transistor ou transistor. O multímetro ele é como se fosse uma multifunções, pois ele serve para medir algumas grandezas elétricas. Aqui embaixo temos o comum, que é onde utilizaremos a ponta de prova preta. Onde você vê qualquer multímetro que você vê, o comum sempre vai ser o preto. Nessas outras duas grandezas aqui temos corrente elétrica, que é para medir até 10 amperes, que no caso não vamos usar essa. Vamos usar essa aqui, ó, que aqui mostra um V de tensão, M minúsculo e A maiúsculo seria miliamperes, e o símbolo da ferradura, que seria o ohms, seria a ponta de prova vermelha. A primeira escala que vamos ver será a tensão alternada. Temos duas numerações aqui, 200 e 600. Se na sua região a tensão é 127 volts, você pode usar 200 volts, mas de preferência é bom usar sempre uma grandeza bem superior. Tanto para 220 como para 127 é bom sempre colocar na escala sempre, vamos dizer assim, exagerada. É bom sempre colocar em 600 volts. Aqui na minha região é 220. Como eu falei, é bom colocar em 600 volts. O multímetro está dando 200 volts de tensão alternada. Se eu inverter essas duas pontas de prova, o que será que acontece? Nada, pois a tensão aqui é alternada, tanto faz eu medir de um lado ou medir do outro, ela vai dar a mesma tensão. Agora vamos medir tensão contínua e vamos ver o que acontece. Vamos medir uma bateria de 9 volts. Como é 9 volts e temos que colocar numa grandeza maior, vamos colocar em 20 volts de tensão contínua. Tá dando 8,91 volts. E se eu inverter, o que acontece? Deu menos 8,91. Por que isso acontece? Vamos lá. Toda bateria ela tem positivo e negativo. Positivo seria ponto de prova vermelha e negativo ponto de prova preta. Vamos lá. Como isso aqui é o positivo, colocaremos a ponta de prova vermelha e o preto na outra. O que acontece? Agora deu correto. Quando você for medir uma tensão contínua e ele der menos na frente, você já sabe que está errado. Aí você tem que inverter as pontas de prova. Nisso para tensão contínua. Vamos agora medir corrente contínua. Como eu sei que a corrente do LED, esse LEDzinho aqui, a corrente é baixa, então eu vou colocar ele na escala de 20 miliamperes. Para medir a corrente aqui, temos que colocar o multímetro em série, como mostra aqui nesse circuito. Esse daqui seria o multímetro, resistência e LED. Se vocês verem, o multímetro está em série com o circuito. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica. Vamos lá. O LED acendeu e ele está me dizendo ali que o LED ele está consumindo 6 miliamperes. Ou seja, a corrente está entrando por aqui, ó. Entrou por aqui, vai sair aqui, ó. Vai entrar no multímetro, vai sair no ponto de prova preta e vai chegar aqui, ó. Por isso que diz que ele está em série, porque a corrente está entrando aqui e saindo aqui, ó. Isso aí é para medir corrente contínua. Vamos agora medir a escala de
de diodo. Aqui eu tenho um diodo. Para quem não sabe, isso aqui é um diodo. A função dele é permitir a passagem da corrente, ou seja, ele tem a mesma função que esse LED aqui, ó. A corrente só entra por um lado, ou seja, temos aqui um traçozinho que seria o lado negativo. Se pegarmos esse diodo que tem, não sei se dá pra ver aí, que tem esse tracinho, colocar aqui assim, ó, não dá nada, porque tá ligado errado. Agora, se invertermos e colocar ao lado que tem esse traçozinho aqui, ó, se vocês não verem isso aqui por causa da câmera, vocês podem botar no Google, que sempre vai ter um tracinho aqui. Você colocar aqui, ó, ele vai me dizer, pronto, esse diodo tá bom. Se esse diodo não desse nada aqui, ele estaria queimado. E na escala de diodo, ela mede também resistência. Resistência não, desculpa, ele mede continuidade. Ou seja, quando apita assim, por exemplo, aqui eu tenho um fio. Se eu botar aqui a ponta de prova e colocar aqui, ele apitar, é porque o fio está bom, ou seja, está passando, passará a corrente aqui. Essa escala aí de continuidade é usada muito em painéis de comando, onde, por exemplo, eu quero saber se no meu disjuntor vai estar passando ou não, vai passar ou não corrente pela contactora. Eu vejo, já trabalhei, já fiz alguns serviços já e eu vejo muitos técnicos medindo continuidade por aqui, ó, para saber se antes dele ligar lá, o que ele fez, a programação dele, a lógica, vai dar certo. Agora vamos medir resistência. Resistência, no caso, vamos saber se esse resistor está bom ou não. Como eu não sei, o resistor ele tem algumas coresinhas. Como eu não sei se esse resistor tá bom ou de quanto é sua grandeza, eu sempre tenho que colocar ele numa escala grande, maior no caso. Como esse resistor aqui eu tenho uma noçãozinha, eu vou colocar ele numa escala de 20K, ou seja, 20.000 ohms. O resistor, para medir ele, é assim, ó. Pronto, ou seja, ele tá dando 2K e 160 ohms. Ou se converter a 2000, aí tá dando 2150 ohms. Pronto, no caso eu acertei. Se eu botasse inferior, ele ia acusar ali, ó. Agora eu vou colocar esse aqui. Eu sei que esse é menor, ou seja, tá dando 0.13, que se eu converter ele vai dar 130 ohms. Mas lembrando que todo resistor ele tem uma porcentagem de variação, tanto para mais ou para menos, tanto faz ser mais 5% ou mais 10%. Como aqui ele está dando 0,3, eu tenho que descer a grandeza, ou seja, vou botar ele 2000 ohms. Aí, ó, tá vendo? Como eu falei, ele tem uma variaçãozinha, ali ele deu 0,13, que seria, se convertêssemos, daria 130, mas como ele tem uma variação de mais ou menos 10 ou mais ou menos 5, aí ele tá dando quase 150, 148. Essa é para medir resistência. Agora eu tenho aqui, ó, um transistor 2N3904, ele é um NPN. Como esse multímetro ele mede transistor também, eu posso colocar ele na escala. Quando eu coloco ele na escala, eu tenho que saber quem é base, quem é coletor e quem é emissor. Como eu já sei quem é aqui, e aqui no transistor, no multímetro ele mostra aqui, ó, EBCE, ou seja, emissor, coletor e base, e de cima para baixo, emissor, base e coletor. Ou seja, esse transistor tá bom, ele tem um ganho de 296. E aqui embaixo, se vocês verem, tem o nomezinho LED. E aqui, ó, azulzinho, tem um símbolo mais e menos, ou seja, positivo e negativo. Se eu colocar o LED, aqui eu tenho dois terminais, um maior e outro menor. Se eu colocar aqui e ele não acender, tudo indica que o LED está queimado. Como ele não acender, eu vou colocar outro. Tá vendo? O LED está queimado, aquele dali.
Digamos que esses dois terminais não dê pra ver quem é o maior e quem é o menor. Eu posso fazer assim, ó, colocar de um lado e colocar do outro. Do lado que acender é o lado que o LED está bom. Caso esses dois terminais aqui estejam tamanhos iguais, que aqui dá pra ver que ele tem um maior e outro menor. Bom, é isso aí. Caso tenham gostado da videoaula, curtam, se inscrevam no canal, pois terão mais vídeos. E é isso aí.